Bom, vamos agora falar um pouco sobre as tensões quando temos mais de um material. Lembrando que a gente assume, né, a hipótese de que as seções permanecem planas, o que significa, né, que essa linha aqui vai ser reta, vai ter uma linha reta, uma relação linear entre y e as nossas deformações. Tá? Bom, dá para imaginar, né, que como o material 1 ele tem uma elasticidade diferente do material 2, vamos supor que nesse caso E1 maior que E2, tá? Se E1 for maior que E2, então a gente vai esperar que quando a gente multiplica E1 por essa região aqui, do material 1, a gente vai ter, né, uma inclinação dessa reta maior do que na do material 2. Porque se a gente for lembrar lá, sigma é igual a E, epsilon. Então a gente espera, né, que esse E seja maior para o material 1, então a gente vai ter uma inclinação maior dessa curva aqui para o sigma. Tá? Lembrando que a linha neutra é a linha onde o sigma xx é igual a zero. Então, nesse caso aqui, tá? Linha grande aqui. Porque aqui nós temos a linha neutra. Nós temos a linha neutra e temos a interface entre os dois materiais. Então, aqui teríamos o material 1 e aqui nós teríamos o material 2. Se a gente fosse desenhar o nosso epsilon xx, a gente teria 0 aqui na linha neutra. A gente teria uma inclinação aqui, né? E quando a gente chegasse no outro material, a gente teria uma inclinação maior. Certo? Bom, vamos fazer lá que nem a gente fez na revisão de Asmat 1, só que agora para uma viga de múltiplos materiais, né, com 2 materiais, como esse caso aqui, mas a gente pode estender a análise para mais de 2 materiais também. Então, o nosso momento vai ser igual à somatória de cada elementozinho de momento atuando aqui na viga, certo? E a gente sabe que cada dmz vai ser igual a um df, né, que é um sigma dA, vezes o y, tá bom? A gente põe o sinal de menos, lembrando, porque se a gente tiver em y positivo e uma força de tração, né, positiva, isso daria um momento nessa direção aqui, que a gente convencionou como sendo negativo, certo? Não estaria fazendo... Opa! Sim, estaria fazendo assim. Ok? Então, menos sigma xx vezes y vezes dA para a área 1, mais menos sigma xx YDA para a área 2. A gente quebrou essa área aqui em duas. E, lembrando, né, sigma xx é igual a E epsilon xx, mas a gente sabe que epsilon xx é igual a menos ky. Vendo aqui, né? Então, quando a gente faz essas substituições, a gente chega nessas expressões aqui, tá? Esse y aqui multiplica com o y daqui de dentro, vai ficar y ao quadrado. Jogando as constantes para fora, né, da equação, né? Lembrando que menos com menos dá mais, então aqui mais. A gente fica aqui KE1 mais KE2, né? KE1 multiplicado pelo momento de inércia I1 em relação à linha neutra. Lembrando que é em relação à linha neutra porque a gente calcula em relação a y. Esse y aqui é esse mesmo y, tá? E a gente soma com a contribuição do momento de inércia da linha neutra 2 e o módulo de elasticidade do material 2. Sendo assim, então a gente pode encontrar K, né? A gente pode... a gente sabe que esse lado da equação que seria K E1 I1 mais K E2 I2. Se a gente isolar o K, isso aqui vai dar K multiplicado por E1 I1
mais E2, E2. Então a gente pode jogar isso aqui pro outro lado da equação, que é MZ, né? Os dois lados da equação são o lado esquerdo aqui, MZ, e o lado direito esse carinha aqui. A gente vai achar que K igual a MZ dividido por E1 e 1 mais E2 e 2. A gente pode generalizar isso para qualquer número de materiais. Então a gente vai ficar com εxx igual a um MZY dividido pela somatória dos EIs e Is. Vamos lembrar que lá em vigas homogêneas a gente calculava o εxx como mz vezes y dividido por EI. Só que lá a gente só tinha um material, então a gente considerava o momento de inércia da seção inteira e o módulo de elasticidade do material, que é a seção inteira, é o mesmo, né? Aqui em vigas compostas a gente vai ter que considerar as contribuições de cada um dos materiais, em cada EI e I. E para calcular o sigma, a gente só precisa fazer nosso epsilon xx, né? Lembrando que sigma é igual a EI e epsilon. A gente só precisa pegar o nosso epsilon, que é justamente esse carinha aqui, e multiplicar pela elasticidade do material em questão. Então, por exemplo, se a gente fosse pegar para um y aqui no meio do material 1, material vermelho, a gente ia utilizar o módulo de elasticidade 1. Se a gente pegasse um y aqui embaixo, a gente usaria o módulo de elasticidade E2. Se a gente fosse usar exatamente a interface aqui, tá? Se a gente fosse pegar aqui na interface, a gente vai usar o y da interface. Vamos supor aqui um delta y, né? E a gente pode utilizar a expressão E1 vezes mz y dividido pelos somatórios do EI e I, tá? Eu só peguei essa equação aqui e usei o módulo da elasticidade 1. A gente vai encontrar as tensões nessa linha aqui para o material 1. E se a gente quiser calcular nessa mesma posição para o material 2, que está logo abaixo, a gente só usa o E2 aqui, em vez do E1, tá?